Pode uma máquina pensar? Conseguiríamos saber se de fato uma máquina pensa? Haveria algum teste que pudesse nos revelar se uma máquina é consciente? Olá pessoal, sou Murilo Karazinski e sejam bem-vindos ao nosso canal Futurosofia. Hoje abordaremos a respeito da questão da inteligência artificial e o teste de Turing, o quarto vídeo de uma série que é intitulada Filosofia e Inteligência Artificial. Alan Turing nasceu no dia 23 de junho de 1912 em Londres, quando seus pais, que trabalhavam para a coroa britânica na Índia, estavam de licença na Inglaterra. Quando tinha apenas um ano, seus pais voltaram para a Índia por mais alguns anos e entregaram Alan e seu irmão mais velho para um coronel reformado do exército e sua esposa, para que os criasse em uma cidade litorânea na costa sul da Inglaterra. Quando sua mãe voltou, Alan viveu com ela por poucos anos, depois, aos 13, foi enviado para um internato. Ele foi para lá em sua bicicleta, tendo levado 2 dias para percorrer cerca de 100 quilômetros completamente sozinho. Em seu último ano no internato, Turing ganhou uma bolsa para frequentar o prestigioso King's College em Cambridge, para onde foi em 1931 com o objetivo de aprender matemática. Um dos livros que inicialmente chamaram a atenção desse jovem Turing foi a obra de John von Neumann sobre as fundações matemáticas da mecânica quântica, a qual descreve o modo como os eventos no nível subatômico são governados por probabilidades estatísticas, ao invés de seguirem leis que determinam as coisas com uma certa certeza. Turing acreditava, ao menos nessa época, que a incerteza e a indeterminação nesse nível subatômico permitiam que os seres humanos possuíssem livre-arbítrio. E se os seres humanos possuíam livre-arbítrio, isso faria com que eles se distinguissem de máquinas, pois os pensamentos e ações humanos não seriam pré-determinados. Pelo resto de sua vida, Turing enfrentaria a questão sobre se a mente humana era fundamentalmente diferente de uma máquina determinística. E ele, aos poucos, chegaria à conclusão de que a distinção era menos clara do que se imaginava. Em 1935, Turing teve um insight sobre a máquina lógica de computação. Importante ressaltar que essa máquina era um experimento mental, não era uma máquina que tinha pretensão de ser construída ou veio a ser construída em algum momento. E essa máquina ela seria bastante simples, mas poderia, em tese, lidar com qualquer computação matemática. Eis aqui o funcionamento. A máquina consistia em uma quantidade ilimitada de fita de papel contendo símbolos dentro de quadrados. E esses símbolos poderiam ser apenas o número, e um espaço. A máquina seria capaz de ler os símbolos da fita e desempenhar certas funções com base em uma tabela de instruções que lhe seria fornecida. A tabela de instruções diria à máquina o que fazer. A conclusão de Turing desse experimento mental foi que essa máquina, se recebesse a tabela de instruções adequadas, poderia realizar qualquer tarefa matemática, não importando a sua complexidade. O conceito de Turing, de uma máquina lógica de computação, logo passou a ser conhecido como máquina de Turing, isto é, uma máquina que poderia ser usada para computar qualquer sequência computável, porque essa máquina seria capaz de ler as instruções de qualquer outra máquina e desempenhar qualquer tarefa que essa outra máquina pudesse desempenhar. O que se tornou claramente um dos conceitos mais importantes dessa era digital que estava, enfim, nos seus primeiros momentos. Anos depois, num artigo seminal chamado Computer, Machinery and Intelligence, Alan Turing formulou a seguinte pergunta: pode uma máquina pensar? É uma pergunta assustadora, até porque, em princípio, o que impediria a construção de uma máquina que viesse a pensar? Uma máquina que tivesse consciência dos seus pensamentos. Turing sabia os desafios que essa pergunta lançava e imaginou um teste para descobrir se máquinas são conscientes, o qual ficou conhecido como teste de Turing, que funciona da seguinte maneira. Imagine a existência de 3 participantes em 3 salas isoladas. Um computador, que estava sendo testado, um ser humano e outro ser humano, um juiz, mas que também é humano.
O computador e o humano deveriam conversar com o juiz mediante a digitação em terminais, tentando convencer que de fato eram humanos. Se ao final do experimento o juiz não conseguisse identificar quem era o humano ou quem era a máquina, o computador venceria o experimento. A consequência dessa vitória seria a conclusão de que a máquina também poderia pensar. Em outras palavras, o teste de Turing, que ele chamou de jogo da imitação, é simples. Se não se pode distinguir o output, o resultado de uma máquina, do output de um cérebro humano, então careceremos de motivo razoável para insistir que a máquina não está pensando. Para Turing, pensar seria passar nesse teste, pois, em princípio, todos os seres humanos pensam e todos os seres humanos passam no teste, ou seja, são capazes de pensar. Como diz o professor e filósofo João de Fernandes Teixeira, que inclusive nós já entrevistamos aqui no nosso canal em um vídeo pretérito, se uma máquina puder conversar, ela deverá ser consciente, logicamente, ter uma mente, pois não é possível conversar sem a consciência do que se fala. Faça esse teste. Você já conseguiu falar sem ter consciência de que está falando? Conversas são indícios de mente e de consciência. Mesmo que a gente converse dormindo, inconsciente, é preciso que pelo menos nosso interlocutor esteja consciente. Como era de se esperar, as propostas de Turing não passaram sem objeção, especialmente no ponto de que, mesmo que uma máquina pudesse imitar o pensamento, ainda assim ela não seria consciente de fato. Por exemplo, quando um jogador humano do teste de Turing usa palavras, ele as associa a significados do mundo real, a emoções, experiências, sensações, percepções, etc. As máquinas, naturalmente, não. Com tais conexões, a língua é apenas um jogo dissociado de sentido. Em 1980, o filósofo John Searle propôs um outro experimento mental chamado sala chinesa, no qual um anglófono, ou seja, uma pessoa que fala inglês, sem nenhum conhecimento de chinês, recebia um conjunto extenso de regras orientando sobre como responder a qualquer combinação de caracteres chineses. Com esse manual de instruções bastante completo, a pessoa poderia convencer o interrogador de que ela, de fato, falava chinês. No entanto, ela não teria entendido nenhuma resposta que tivesse dado. Da mesma forma, a máquina do jogo de imitação de Turing, não importava quão bem pudesse imitar um ser humano, não poderia ter nenhum entendimento nem consciência do que estava dizendo. Dizer que uma máquina pensa não faria mais sentido do que dizer que a pessoa que segue o volumoso manual de instruções em chinês entende chinês. Uma resposta, porém, à objeção de John Searle estaria em argumentar que, ainda que o homem, o ser humano, na verdade, não entenda chinês, o sistema é incorporado na sala como um todo, isso composto pela pessoa, que é a unidade de processamento, o manual de instruções, que é o programa, e os arquivos cheios de caracteres chineses, que são os dados, este conjunto poderia entender chinês. Para Edwin Hutchins, por exemplo, o equívoco de Searle estaria em apreciar os efeitos em uma única mente individual, desconsiderando com isso toda a importância cognitiva do ambiente. Para Hutchins, por exemplo, os seres humanos modernos são capazes de maior sofisticação cognitiva que os seres humanos da caverna, não porque sejam mais espertos do que essas pessoas da caverna, mas porque construíram ambientes mais espertos nos quais trabalhar. Essa é uma ideia muito interessante. Infelizmente, quando todas essas objeções e desdobramentos foram apresentados, Turing já havia morrido faz muito tempo. Apesar de todas as contribuições para as ciências cognitivas e para a inteligência artificial, até hoje, o teste de Turing continua sendo o tema mais discutido da ciência cognitiva. E apesar de Turing ter contribuído significativamente para os esforços de guerra contra a Alemanha hitlerista, fazendo parte da equipe que decifrou o código Enigma dos nazistas, o que permitiu que milhares, ou eventualmente até milhões de vidas fossem salvas como consequência do encurtamento da Segunda Guerra Mundial, fato que em 1952, por ter revelado um relacionamento homoafetivo, Turing foi sentenciado culpado pelo judiciário britânico pelo crime de torpe indecência, tendo sido obrigado a se submeter pelo período de 1 ano, mais ou menos, a um tratamento com hormônios por meio de injeções de estrogênio sintético para que, com isso, os seus desejos sexuais fossem moderados.
Em 1954, já bastante deprimido, Turing se suicida comendo uma maçã envenenada com cianureto. No Natal de 2003, a Rainha Elizabeth ela concedeu uma ordem de graça e misericórdia que lhe deu perdão a título póstumo. A pergunta que fica é, adianta algo isso, né? Ou o que Turing teria dito contra as objeções que foram apresentadas à sua teoria? O que teria ainda inventado ou proposto caso não tivesse tido uma morte tão precoce? Turing disse que um dia as máquinas se comportariam como seres humanos. E você, o que acha disso? Você concorda com ele? Deixe a sua opinião e venha debater conosco. Esperamos que tenham gostado dessas provocações, fiquem ligados para os nossos próximos vídeos e se inscrevam no canal. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.